Vamos estar meditando na palavra de Deus e eu convido você agora, nesse instante, para pegar a sua Bíblia. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo de número 11 em diante. Vamos estar lendo, melhor, vamos ler a partir do versículo de número 6, aí vamos estar meditando na palavra de Deus. Então, São Mateus, capítulo de número 6, versículo número 6 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estes versículos, esta passagem bíblica muito conhecida aí como o Pai Nosso, Jesus nos dando aí um exemplo, um modelo de oração. Não quer dizer que nós devemos ficar repetindo inúmeras vezes esta oração, até porque Jesus, ele disse: e vocês, quando orarem, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, ou seja, ficar repetindo a oração do Pai Nosso como se fosse algo mágico, fosse um amuleto. Não é isso. A oração do Pai Nosso, ela serve como um modelo para nós fazermos as nossas orações. E quando eu leio esta passagem bíblica de Jesus nos ensinando como a orar, eu vejo que muitos de nós mentimos quando estamos fazendo esta oração ou quando vamos colocar em prática esta oração do Pai Nosso. Você pode dizer: irmão Ebenezer, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Já vou te explicar. Quando nós estamos aí orando e levando esta oração como modelo, e a primeira frase aqui desta oração diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele é o nosso Pai. E ele está nos céus. O que quer dizer Pai nosso que estais no céu e santificado seja o vosso nome? Nós não estamos levando aí em conta esta oração, essa primeira frase desta oração, e estamos entrando em pecado, porque Deus nunca foi tão meu. Quero explicar melhor.
muitos de nós mentimos quando dizemos que é o Pai Nosso. Muitos de nós temos Deus só para nós, não é nosso. Nós pensamos que podemos guardar Deus como um objeto de relíquia, um ser ou alguma coisa que só pode ser usado nos momentos de dificuldades. E que Deus só pode atender a minha oração. E que Deus não é o Deus de todos, mas é somente meu. Somos egoístas e não está sendo Pai Nosso. Ou seja, estamos mentindo quando dizemos Pai Nosso. Nós estamos dizendo meu Pai, que é só meu. Muitas das vezes nós estamos querendo Deus somente para nós. Como assim? Porque nós não queremos pregar este evangelho a outros. Quando Deus está aqui usando Jesus para esta oração, Ele está dizendo, Pai Nosso é Deus de todos. E o mais importante aqui, está dizendo, santificado seja o teu nome. Outro pecado que nós estamos cometendo é usar o nome de Deus em vão. Deus, Ele é santo. E a palavra de Deus está dizendo, se você for ler a Bíblia Sagrada, está dizendo, não usarás o nome do teu Deus em vão. Você já percebeu que nós usamos o nome de Deus em vão? Eu peco neste aspecto, procuro não pecar, mas às vezes, quem sabe, sem querer, pelo costume, usamos o nome de Deus em vão. Qualquer coisa sai da nossa boca, meu Deus, e até mesmo é acompanhado de um palavrão quando se referimos ao nome de Deus, geralmente quando alguém tropica, dá um chute numa pedra, cai, né? Ou tantas ocasiões, usamos o nome de Deus em vão. E aqui a palavra de Deus está dizendo que santificado seja o teu nome. Então, quando usamos o nome de Deus, é para glorificá-lo. Não é para preencher um vazio das nossas palavras, ou por um hábito, ou por um costume. Não faça isso porque você está pecando. Então, cuide com o que você fala. O nome de Deus é santo. O povo de Israel, até o dia de hoje, quando eles vão falar o nome de Deus, até porque na Bíblia Sagrada, o nome de Deus é impronunciável. Mas Deus se deu a conhecer para os homens, e os homens colocaram nomes em Deus, mas o nome de Deus ele é impronunciável na Bíblia Sagrada. Existem tantos nomes que atribuem a bondade de Deus, mas o nome de Deus, ele jamais deve ser usado em vão. Eu estava esses dias estudando sobre a Bíblia, como ela foi escrita, como ela foi transmitida. Em primeiro lugar, ela foi de forma oral, ou seja, não era escrita, mas sim era passada de boca em boca, assim como ela era desde o princípio, e depois ela foi escrita. E quando aqueles que eram os responsáveis por estar copiando a palavra de Deus, fazendo e guardando os enrolos, os escribas, como eram conhecidos,
quando eles chegavam em um versículo aonde era citado o nome de Deus, eles então faziam um ritual. Primeiramente, eles iam até um lugar onde havia uma água limpa, e ali então eles lavavam o seu rosto, eles lavavam as suas mãos, eles lavavam os seus pés, para depois retornar e escrever o nome de Deus ali neste versículo específico. E muitas das vezes paravam, ajoelhavam-se e pediam misericórdia, graça de Deus, louvavam a Deus por terem o privilégio de estar escrevendo ali o nome santo de Deus. E hoje em dia nós usamos o nome de Deus para várias ocasiões, e estas ocasiões, quase 100% delas, não são para honrar a Deus. São palavras vãs, mas Deus irá cobrar de nós. Então, temos que ter em conta que o nome de Deus, ele é santo. Cuidado para você não usar o nome de Deus em vão. E aqui, mais adiante, diz, o versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma mentira que nós costumamos dizer. Irmão Benezer, você está dizendo que a palavra de Deus é mentira? Não. Estou dizendo que eu, que você, que nós mentimos quando nós oramos assim. Quando nós dissemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será? No céu, a vontade de Deus é inquestionável. O céu é dele, e lá a vontade dele prevalece, as vontades de Deus prevalecem. E quando a vontade de Deus prevalece, o que há em nossa vida? A alegria, a paz e a harmonia. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que a vontade de Deus em nossa vida, ela é boa e perfeita. No entanto, muitos que fazem esta oração dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estão mentindo. Porque muitos não aceitam a vontade de Deus na sua vida. Muitos não querem aceitar as verdades de Deus. O que Deus tem planejado para nós. Se eu disser para você que é fácil aceitar a vontade de Deus, eu estaria mentindo. Não é. Porque requer de nós deixar muitas coisas. Fazer a vontade no reino de Deus é, em primeiro lugar, nós entregarmos a nossa vida e o nosso controle da nossa vida para Ele. Em primeiro lugar, você não é mais dono da sua vida. É Ele o teu Senhor. É Ele que te manda. Né? Mas Ele nos manda sempre para o bem. Jamais Deus desejará o nosso mal. A vontade de Deus para conosco não é má. Se acontecem coisas com a humanidade, com o ser humano, é porque não estão fazendo a vontade de Deus. Porque não estão entendendo que a vontade de Deus, ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita. E se você está fazendo esta oração, seja feita
a tua vontade. Mas quando Deus revela a sua vontade, você não cumpre, você está fazendo uma oração mentirosa. Está fazendo uma oração religiosa. Porque Deus, Ele deseja que nós cumpramos a sua vontade. Mas fazer a vontade de Deus não é fácil, porque nós temos uma luta constante, que é a nossa luta contra a nossa carne. E nós queremos fazer a vontade nossa, a vontade da nossa carne. Não a vontade de Deus. A sua carne, o seu homem, o velho Adão, não deseja fazer a vontade de Deus. O velho Adão quer se prostituir, o velho Adão quer aí matar, quer roubar, quer destruir, quer mentir, quer enganar. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, seguir as suas doutrinas, seguir os seus ensinamentos, para assim nós sermos felizes, para assim nós termos paz e para nós termos harmonia. Você está fazendo a vontade de Deus? Ou já parou para tentar entender a vontade de Deus? Quem sabe você não vai entender a vontade de Deus, mas tem que cumpri-la. Porque o que o nosso corpo terrestre, a nossa carne quer fazer, não é da vontade de Deus. Mas dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus, que nos comunica a vontade de Deus, que nos ensina como andar e como entender ou compreender a santa, boa e perfeita vontade de Deus. Então, não minta quando você for fazer esta oração, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que possamos fazer a vontade do Senhor. Diz ainda assim, o versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa tem sido uma frase da oração em que nós mentimos, muitas das vezes. Essa seja, quem sabe, a pior mentira de que quando oramos aqui do Pai Nosso. Pois a raça humana, nesses últimos dias, tem se superado no seu egoísmo. Nunca o pão foi tão meu. Por quê? Já quase não oramos o pão nosso de cada dia, nós oramos o pão meu de cada dia. Nós às vezes não oramos para que se multiplique o pão na mesa do outro, do órfão, da viúva, do necessitado. É cada um cuidando dos seus interesses. O pão já não é mais nosso, o pão é meu, a minha bênção, o meu isso, o meu aquilo. São pessoas que não atendem para a necessidade do próximo, não compartem o seu pão.
E aqui não estou falando somente do pão material, o pão que alimenta o nosso corpo. Eu estou falando também de Jesus. De termos Jesus, que é o pão da vida em nós. Somos tão egoístas que queremos Jesus só para nós. O pão é meu, ninguém toma, não divido, não dou. Egoístas espirituais. Às vezes fazemos orações somente para nós. Eu quero, eu desejo. Fazemos orações arrogantes. Chegamos diante de Deus e fazemos aquela oração: Senhor, eu quero, eu desejo. Se o Senhor não nos dá, não está bem. Eu quero o meu pão. E às vezes nos esquecemos que o nosso próximo, ele está bem diante de nós e nós não vemos. Quando nós lemos ali em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, a palavra de Deus, ela fala ali sobre os misericordiosos, bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas o que é misericórdia? É não querer o pão só para você. É dividir. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? É ter compaixão do miserável. Mas a palavra misericórdia, ela... Vou dar um exemplo do que é misericórdia e o que não é. A pessoa que pensa que é misericordiosa e ela diz: não, eu sou misericordioso porque eu sinto pena das pessoas. O que não é misericórdia? Quando você está passando pela rua e vê uma necessidade, um mendigo ali pedindo uma esmola, um pedaço de pão, aí você diz: não, o pão é meu, Jesus me deu, o dinheiro é meu, o carro é meu, a roupa é minha, o pão é meu. Por que eu vou querer dividir? Mas que dó desta pessoa. Às vezes até sai ali com um olhar, né, consternado, até derramando lágrimas e diz: olha, eu vi lá na rua uma mulher, um homem, pedindo pão, que tá coitadinho. Ai, misericórdia, Senhor. Isso não é misericórdia, você sentir pena de alguém. Não, isso não é misericórdia. Misericórdia é quando é acompanhada de ação. É quando eu vejo um miserável numa necessidade e eu vou lá, pego o miserável, aproximo de mim e atendo a necessidade dele, dando pão, dando roupa, falando de Jesus, compartilhando algo para com ele. Isto é misericórdia. E então, nas bem-aventuranças, Jesus disse que os misericordiosos também alcançarão misericórdia. Você não sabe do seu dia, do teu amanhã, o que irá acontecer. Hoje você tem o pão,
Hoje, quem sabe você tem uma bela casa, um carro bom, dinheiro no banco, saúde. Mas e amanhã? Pode ser que não haja. Será que você vai encontrar misericórdia? Então, o pão nosso de cada dia, na verdade, muitos estão orando dizendo: dai-me o pão meu de cada dia. Não o pão nosso. Que a misericórdia esteja em ação na nossa vida. Que você seja misericordioso. Que o pão não seja só teu, mas que seja nosso. O pão de cada dia. Diz ainda assim a palavra do Senhor, quando nós lemos nos versículos que se seguem: perdoa, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quantas mágoas nós carregamos no nosso coração, não é verdade? Parece que apenas estamos esquecendo, né, das mágoas e não perdoando as ofensas. E o que foi esquecido é logo lembrado. Como assim? Basta aquela pessoa que nos ofendeu, que nos incomoda de novo, se nós perdoamos. Ok, mas se não, volta tudo aquilo certamente sobre nós. Que nós possamos perdoar para sermos perdoados. Aquela parábola daquele homem que devia para um certo senhor, e ali o senhor disse: olha, eu te perdoo a tua dívida. Tá paga, não precisa mais me pagar. De repente aquele homem sai ali e encontra alguém que devia para ele. Ele chega e diz: ei, você não me pagou. Era muito menor a sua dívida que a dívida que ele havia ali sido perdoado. E ele não perdoou o seu próximo. E ele foi condenado por isso. E às vezes nós queremos receber o perdão de Deus, mas não perdoamos. Ficamos guardando mágoas em nosso coração. É óbvio que não tem como nós apagarmos da memória o fato, o ocorrido. Mas o verdadeiro perdão é quando você se lembra do fato, e quando você lembra do ocorrido, da ofensa, você sente paz. Se você disser: não, eu perdoei o fulano de tal, a fulana de tal, tal circunstância, e você se lembrar, e você se sentir irado, se sentir magoado novamente, é porque você não perdoou. Porque muitas das vezes há pessoas que dizem: não, eu te perdoei, mas fica sempre lançando em rosto
dizendo, aquela ocasião, aquela oportunidade, você me fez isso, você me fez aquilo, e aí começa a despejar ali tudo, daí as feridas são abertas, né? Mas que nós possamos perdoar a quem nos tem ofendido, para sermos perdoados por Deus. Não digo para você que seria fácil, não. Eu estaria mentindo para você dizer que perdoar é fácil. Não, não é. Existe aí alguns requisitos, né, para ser perdoador. E deve ser algo que todos nós cristãos devemos de ter. Ser perdoador. Seguir o exemplo de Jesus, que lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali com os braços abertos, já na ânsia da morte, ele olhou para aqueles homens e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar a quem nos tem ofendido não é fácil. Mas é um princípio de vida cristã que todos nós temos que fazer ou ter. Perdão. Perdoar verdadeiramente. Como Deus perdoa as nossas ofensas, e diz a palavra de Deus que Ele as lança lá no mar do esquecimento. Todos os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o versículo 14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Parece meio pesada a palavra, foi Jesus que disse. Quer entrar no céu? Perdoe as ofensas. Não, mas eu não vou lá pedir perdão. Ele tem que vir. É você. É você que tem que ir lá. Perdoar a ofensa dele. Mas não chegar com arrogância. Chegar com misericórdia. Chegar com mansidão. Não chegar lá e despejar uma religiosidade, dizer, eu vou te perdoar porque lá Jesus mandou. Não. Eu senti no meu coração. Eu quero te perdoar. Eu desejo te perdoar. Que possamos perdoar. O perdão é algo divino que todos nós devemos praticar. Devemos praticar o perdão. E muitas das vezes não o praticamos. Mateus 5, 23 e 24. Olha sobre a importância do perdão. Diz assim a palavra de Deus. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. A reconciliação, meus queridos ouvintes, não é algo aí a ser praticado somente entre nós e Deus, né? Eu e Deus lá. Também com os nossos irmãos. É como diz aqui, né? A palavra de Deus. Perdoa a nossa dívida assim como nós perdoamos nossos devedores. A reconciliação ou o perdão tem que ser igual à semelhança da cruz, igual eu disse aqui. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus deve ser praticado com os nossos semelhantes. Há pessoas que não conseguem perdoar e não conseguirão ser perdoados por Deus. Deus está me direcionando nesta manhã muito fortemente a este assunto sobre o perdão. Eu quero te falar algo. O perdão é uma prisão, você sabia disso? Ou seja, a falta de perdão, melhor dizendo, a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Vou tentar usar aqui uma ilustração. Você não consegue perdoar alguém. É como se você pegasse a ofensa ou a pessoa e amarrasse em você. Você vai comer, a ofensa está ali. Você vai deitar, você vai trabalhar, você vai se banhar, qualquer lugar que você vai, está ali a ofensa. É algo que te atormenta dia e noite. Mas a palavra perdão no original quer dizer desatar o nó, ou desfazer o nó, ou libertar-se. Você sabia disso? A palavra perdão significa isso. Então, quando você perdoa o seu ofensor, você está desatando o nó. Você está perdoando verdadeiramente aquela pessoa. Porque a pessoa que te ofendeu, ela não vai perder sono por você. Ela vai deitar, ela vai dormir. E você vai ficar aí na sua cama, se rolando de um lado para o outro, pensando na ofensa. Mas eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Até mesmo pensando até em como se vingar. Isso vai te corroendo, vai criando mágoa dentro do teu coração. Aí você vai falar, às vezes tem pessoas que não ficam só para si, ele vai falar para o outro, um amigo, para uma amiga. E aí nunca chega a pessoa ofendida. E aí vai se criando cada vez mais aquela mágoa, aquele ódio. Em Mateus 5, 25 e 26, a palavra de Deus nos diz algo muito importante, que não é para nós deixar de perdoar amanhã, mas o quanto antes possível. Não fique protelando, deixando, não, amanhã eu vou. Amanhã eu vou pedir lá que ele que eu vou perdoar aquela pessoa, melhor dizendo. Eu vou procurar quem me ofendeu.
vou perdoar ele. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 5, 25, 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, enquanto está com o teu ofensor, com ele, peça perdão, antes que seja tarde demais. Eu não sei como está a sua prisão, aí a falta de perdão. Mas eu sei que Cristo, quando falou isso, não estava brincando, não. Quando ele falou disso. A falta de perdão me faz preso. E pode prender a vida de mais alguém. Há muitas pessoas que estiveram presas por muitos anos por uma mágoa, por uma ofensa. Mas ao momento que decidiram perdoar, se sentiram livres. Perdoe. Isso pode acontecer com você. Efésios 4 e 32, agora me vem a lembrança. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Olha só. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos perdoar-nos uns aos outros. E alguém pode dizer, irmão Ebenezer, ei, você que está falando aí nessa rádio, quantas vezes eu preciso perdoar? Você lembra quem fez essa pergunta para Jesus? Pedro. Se me for a memória, Mateus capítulo 18, não me acordo qual os versículos, diz assim, que Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O que Jesus respondeu? Não te diga que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor Jesus aqui está dizendo que mesmo se alguém repetir a ofensa, a mesma ofensa contra nós, por 490 vezes, que é 70 vezes 7, ainda deve ser perdoado. Aqui Jesus não estava querendo se prender exatamente a esse número 490. Mas aqui Jesus está tirando aqui, podemos dizer, né, o limite de perdão. E os discípulos pensavam que, principalmente Pedro, né, pensava que podia perdoar uma pessoa 7 vezes e depois de 7 vezes ele não perdoaria e teria a sua justiça. Quem sabe você também pensa assim. Que, não, eu perdoo até, quem sabe o teu limite é menos, né? Eu perdoo até 3 vezes. 5, 7. Passando disso eu não vou perdoar não mais. Ei, te perdoe.
Mas não vem de novo. Não me ofende de novo. É assim que a palavra de Deus está dizendo. 70 vezes 7. Eu vou mais além disso. Mais vezes. Por que devo perdoar? Você pode se perguntar. Porque o diabo leva vantagem. Como assim, irmão Ebenezer? Não entendi. O diabo leva vantagem se eu não perdoar. Eu falei aqui que é uma prisão espiritual, né? Por causa que você reteu o teu perdão. E os demônios, o diabo aproveita dessa situação. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu também perdoo vocês. E perdoo por causa de vós, e isso faço na presença de Cristo. Ou seja, alguém ofendeu o apóstolo Paulo. E ele disse: eu perdoo. Aí na presença de Cristo. Para que o diabo não alcance vantagem. Quando você não perdoa, o diabo alcança vantagem. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás, o adversário das nossas almas. Eles, portanto, olha o que dizem, eles dizem, olha, cuidado, né? Pois não lhe ignoramos os desígnios. Em outras palavras, não podemos ignorar as maquinações, os planos do diabo. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é por isso que ele não queria deixar de perdoar. Nós precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão. Deus só será engrandecido no perdão. Que o ofendido não lucra nada por não perdoar. E que até mesmo aquele que nos ofendeu pode estar espiritualmente preso a você. O único que lucra com isso é o diabo. Pois a partir do momento em que você não perdoa, o diabo começa a ter autoridade na tua vida. E é o diabo que alimenta aí a tua ferida, as angústias da tua alma, pela falta de perdão. E a Bíblia Sagrada diz o que lá em Efésios 4:27? Não deixe lugar ao diabo. Também diz lá, 1 Pedro 5:8, que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando em que possa tragar. Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando nós recusamos perdoar, nós estamos aí quebrando todos esses mandamentos aí, dando lugar ao diabo.
Para você, aqui já quero encerrar esta mensagem. Para você, quer um conselho prático para você perdoar? Para você que reconhece que a única saída é o perdão, que a única saída é não ser perdoar, e que também reconhece que não é algo fácil de se fazer, quero te oferecer aqui alguns conselhos que serão de grande valia para a tua vida. Primeiro, o perdão não é um sentimento. É uma decisão. E também uma atitude de fé. Já disse que o perdão também não é por merecimento. Não é porque a pessoa merece, porque você... Não. Eu não tenho aqui nenhum motivo, nenhuma emoção por perdoar. Não, é por merecimento. Também eu não me alegro por ser lesado, né? Por ser ofendido. Mas eu libero aquele que me ofendeu por algo. É lógico. E outra coisa, o perdão não é algo espontâneo. Deve ser gerado no nosso coração por aquilo que Deus fez por mim. E a ordem de Deus é perdoar. Mas primeiro devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Então é preciso fé para perdoar. Em Lucas 17, 3 e 5, olha que Jesus disse assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, ou ofender contra você, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, estou arrependido, perdoa-lhe. É aí que os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que aumentar a nossa fé? Seus discípulos disseram isso. Disseram isso porque tinham falta de perdão. Seria difícil perdoar. Mas Jesus te perdoa. Então, nesta manhã, perdoe para ser perdoado. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e guarde esta palavra no teu coração. Em o nome de Jesus, perdoe.